Olá, olá, shalom, shalom, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live abençoada. Já estamos começando. Esperando o nosso pessoal chegar. Olá, olá. Shalom, shalom, queridos, sejam bem-vindos. Rafael, Angel. Aleluia. Bênção demais, gente. O pastor Marcelo está entrando agora. Bênção. Pastor Marcelo, me ouves? Rafael, bem-vindo, querido. Ana Lúcia. Já vamos começar, queridos. Vamos que vamos. Vamos orando, né? A gente já começa. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui. Quero lhe pedir que o Senhor venha nos direcionar e nos capacitar nessa noite. Pedir para que o Senhor, Pai, venha conduzir e nos trazer entendimento por meio da sua palavra e pela instrumentalidade do seu Filho, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Marcelo, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, shalom. Amém, shalom. Amém, muito obrigado, uma honra a gente poder estar presente junto com vocês nessa noite, uma honra mesmo. Obrigado pelo convite, pastor Wesley. Muito obrigado, nós queremos agradecer aqui desde Curitiba. Deixa eu até pegar uma. Que benção. A gente é uma honra aqui poder estar contribuindo, poder estar tendo o privilégio de poder ministrar a palavra de Deus. Maravilha, maravilha mesmo, meu querido. Maravilha, maravilha. Honra é nossa, pastorzão, e é uma alegria muito grande a gente poder estar nesse link aí, né, com essa live. Pastor Marcelo, um amigo, um irmão, né, de caminhada, estamos ligados na mesma rede, junto ao nosso querido apóstolo Éder Gregório. E nós, um tema, né, dentro de um tema tão importante, nós gostamos muito de estudar nessa área, né, pastor? Sem dúvida, entender sem dúvida. pouco mais, e até porque, e trazer também um entendimento mais claro, desmistificar muita coisa, porque uma das principais dores, né, pastor, que me fez estudar um pouquinho mais, é porque sempre havia um ou outro que perguntava a respeito dos sonhos, ou olhava no site e falava, olha, eu vi isso aqui no site tal, na página tal, e eu entendi que é isso, 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 é isso mesmo. E aí você ia ver a página totalmente esotérica, né, toda coisada e negociada, né, como a gente diz, totalmente fora daquilo. Então, isso me fez ir um pouquinho mais atrás disso e entender um pouco melhor. E eu entendo o seguinte, que tudo que tem valor para nós, né, que o Senhor vai nos ensinando, chega um momento que chega a hora de transferir, né?
Então, eu aprendo, transformo e transfiro. Então, nós estamos agora concluindo um desafio chamado Entendendo Sonhos e Visões. E que o senhor também tem um treinamento riquíssimo, né, a respeito do mesmo assunto. E é benção demais a gente poder falar mais sobre esse assunto. Eu que o senhor se apresentasse para a gente. Fique à vontade. Amém, amém. Amém. Meus filhos, então, eu sou o pastor Marcelo Borges. Eu sou da Emuná Ministério Apostólico aqui em Curitiba, no centro da cidade, onde a gente tem no hotel e também em várias casas, a gente tem tido ministrações semanais. Todo sábado à noite a gente tem ministração da primícia da semana, né? Onde a gente está ministrando o nosso culto. Glória a Deus por isso. E junto com a pastora Melissa, então, a gente foi pedido aqui no Ministério Apostólico em Curitiba, debaixo do apóstolo Éder, aí já faz, creio que, para 5, 6 anos, da cobertura apostólica do apóstolo Éder e da apóstola Luciana. Então, graças a Deus, junto na mesma rede com o pastor Wesley, é uma honra para mim hoje estar ministrando a respeito desse assunto. Deus tem falado muito com a gente, e chegou meu conhecimento alguns anos atrás, um pouco de tempo, como diz o pastor Wesley, a necessidade gera esse nível de aprofundamento esse assunto, que é tão bíblico e tão necessário hoje em dia, em toda a área profética. Eu creio que os sonhos e visões são não só necessários para o reino de Deus, para a instrumentalização do corpo de Cristo, mas também é uma necessidade que nós vemos que as pessoas precisam e têm necessidade de saber. Logicamente é um assunto muito pertinente na Bíblia Sagrada, né? Um assunto que tem seu grau de importância na Bíblia Sagrada. E para mim é uma honra hoje poder estar ministrando junto com o pastor Wesley aqui nessa live, uma honra poder estar aqui. Também quero mandar não só um abraço da pastora Melissa, a cada um de vocês que está assistindo essa live no dia de hoje. Nosso muito obrigado. A gente agradece a Deus, a Jesus Cristo por isso. Muito obrigado por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Pastor, vamos lá, vamos trocar uma ideia, vamos poder trazer aqui um entendimento um pouquinho melhor a respeito desse assunto, né? Pastor, tem uma pergunta assim, ó. Quando que nós podemos definir que podemos dar moral a um sonho e entender se esse sonho ele vem de Deus, vem da pizza que a gente comeu à noite, 4 queijos, frango com catupiry ou calabresa, né? Eu sei. Ou se ela vem do inimigo. Como que o senhor entende em relação a isso? Assim, como que o senhor faz essa distinção, né? Lógico que nós vamos usar ali os parâmetros da palavra para isso. Mas como que o senhor vê esse movimento assim, de discernir esse sonho? Amém. Amém. Sonho, na verdade, a definição de sonho é um conjunto de imagens, de pensamentos ou de fantasias, né, que eles se apresentam à mente durante o sono. Então, eles são um conjunto de imagens que ele vem se apresentar naturalmente enquanto você está dormindo. Isso é um sonho. E aí, o que acontece? Com relação à sua pergunta, pastor Wesley, uma pergunta muito, muito significativa, porque existem 3 tipos de fontes do sonho. A fonte de Deus, logicamente, né? A fonte quando Deus fala com o ser humano, quando Deus vem dar um aviso, uma direção, quando Deus vem vem falar ao coração do ser humano, até porque a alma dele está mais quieta, ele consegue liberar, ele consegue ministrar, ele consegue colocar a mensagem dele junto ao ser humano. Shalom, shalom, glória a Deus, Jenny. Então, a gente percebe que
esse sonho, essa fonte, quando uma das fontes, naturalmente, ela vem naturalmente do Altíssimo, do Deus, do Criador, do nosso Pai, do nosso Deus, quando quer transmitir alguma mensagem para a igreja, para uma nação, para um povo, para um território, para uma etnia. Então, aí, logicamente, isso é, essa é uma das fontes do sonho, quando o sonho vem de Deus. Segundo, quando o sonho vem de Satanás. Tem um filme muito interessante chamado filme A Origem. A Origem do Leonardo DiCaprio. Eu sugiro que vocês vejam, vocês estão aqui na live, esse sonho. Quer dizer, é um filme baseado num sonho onde essas pessoas, elas construíam, elas arquitetavam, elas tinham um arquétipo para poder gerar um ambiente tão perfeito que aquela pessoa não sabia que estava sendo invadida a mente dela para poder roubar os segredos dela. Então eram pessoas muito conhecidas, eram pessoas de grau relevante na sociedade, que elas, então Leonardo DiCaprio, ele gerava junto com a equipe dele todo um cenário, todo um ambiente para que a pessoa pudesse ter seus segredos roubados. E aí ele chegou a um determinado momento que ele começa a pensar, puxa, ele não consegue mais distinguir quando ele estava no sonho e quando ele estava na vida real. E aí ele usa, inclusive, um dadinho, né, um peão, para girar, e esse peão começa a girar intermitentemente, até que, quando estivesse na vida real, lógico que o peão caía, e quando não estivesse na vida real, o peão continuava girando. Bom, por que eu estou falando isso? Porque Satanás, que é um enganador por excelência, que é o pai da mentira, o pai do engano, ele gera muitas vezes um ambiente, ele gera uma conotação. E, na verdade, inclusive, tem as entidades, como a pombagira cigana, a pombagira sete estradas, né? Que, na verdade, quando a pessoa, eu via pastor Wesley, muitas pessoas chegando na igreja falando assim, olha, meu Deus, olha que sensacional, eu tive um sonho hoje, que foi fantástico, que foi maravilhoso, que nesse sonho eu tive 3 possibilidades de poder ter emprego. Então, se abrir as 3 possibilidades, aquela pessoa tem emprego, né? Então, o que acontece? A pessoa não sabia, ela falava assim, olha, e depois que ela sonhava, via então, se abria várias oportunidades para aquela pessoa conseguir vários empregos. E ela falava assim, olha, veio um melhor do que o outro. Um emprego melhor do que o outro. Uma coisa que me chama a atenção, pastor Wesley, é que essa a pessoa, ela ficava super feliz e ela, no final das contas, não sabia qual era o emprego que ela ia pegar. E aí a gente pode perceber que existe um certo tipo de enganação quando você não tem uma definição daquele caminho que Deus tem para você. Então, Satanás, ele cria um arquétipo, ele cria todo um ambiente para enganar a pessoa, para tomar a decisão errada, com relação a casamento, com relação ao futuro da pessoa, com relação a realmente a área profissional que a pessoa vai tentar entrar, né? Então, realmente, Satanás ele tem essa habilidade. A Bíblia Sagrada diz, o apóstolo Paulo, ele começa a descrever, e ele fala que Satanás se apresentou a ele como um anjo de luz. Veja, o apóstolo Paulo era uma pessoa experimentada, uma pessoa que sabia a Bíblia realmente de forma profunda, era um profundo doutor da lei. E mesmo assim, o apóstolo Paulo percebeu que Satanás tentou enganar, tentou ludibriar ele, vindo como um anjo de luz. Perceba que um anjo de luz, como se tivesse Deus estado ou dando uma direção para ele, só que completamente errada, para tirar ele do caminho, tirar ele da missão que Deus tinha estabelecido para ele, ou para colocar ele, até mesmo atrasá-lo na sua missão. E a gente percebe que muitas pessoas, ao longo da vida pastoral, a pessoa fica dando voltas e ciclos, assim como o povo de Israel,
E, infelizmente, pastor Wesley, acaba não saindo do lugar porque recebe direções erradas. Direções erradas. Bom, esse é o segundo tipo de fonte, Satanás. Terceira fonte, da alma. Alma. Tem um profeta norte-americano, inclusive, que fala que os sonhos da alma, todos eles são direcionados, são arquitetados por Deus. Não acredito que isso seja uma verdade, porque um sonho da alma, aí sim, a pessoa comeu bastante. A pessoa estava ansiosa por um determinado assunto, por uma determinada decisão, e essa pessoa, por estar ansiosa com esse assunto, a mente da pessoa, então, ela fica envolvida com aquela decisão e acaba sonhando com aquilo, acaba tendo sonhos com aquilo. Então, de fato, muitas vezes a pessoa acaba pensando assim, poxa, eu quero comprar um carro X, BMW, por exemplo, e aí de repente a pessoa sonha com aquele BMW, e ele pensa assim, puxa, Deus está confirmando que é para comprar o BMW. Meu Deus, é isso mesmo, é verdade. Então, mas na verdade a pessoa, o desejo do coração quer aquilo, e às vezes por a pessoa pensar tanto naquilo, a pessoa acaba tendo um sonho da alma. Então, se a gente for verificar, pastor Wesley, por uma perspectiva bíblica, a gente percebe que as pessoas que sonharam, elas normalmente têm um padrão de integridade, têm proximidade para com Deus na vida do sonhador, via de regra. Podemos pegar aqui vários exemplos bíblicos. O Daniel e seu exemplo, seu compromisso com Deus, seu compromisso com sua vida, a ponto dele fazer não só ele, mas como Mesarias, Azarias, e também o seu outro amigo, os seus três amigos, eles definem, eles se assentam no coração de não se contaminar com os manjares da Babilônia. Não se, era uma pessoa que tinha um profundo compromisso com Deus. A gente vê José, pai de Jesus, com sua fé e sua obediência à palavra de Deus, inclusive o seu comportamento para com Maria, que ele de fato não queria expor Maria, não queria desnudar Maria, quando ele soube que Maria estava grávida. E aí vem o anjo do Senhor e dá a definição e fala para ele, puxa, José, não abandone Maria, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que gerou. E aí, logicamente, dá outras direções para ele se comportar de forma direta, de forma simples, de forma objetiva. A gente vê a vida de Cornélio, cuja integridade que ele tinha fez com que Deus escolhesse, inclusive, a casa dele, como a primeira família gentia a receber o batismo com o Espírito Santo. A gente vê o apóstolo Paulo, que eu falei agora há pouco, e a direção para a Macedônia, e o seu coração obediente que ele possuiu. Como Deus, de uma forma direta, objetiva, falou, passa a Macedônia e ajuda-nos. Um homem macedônico aparece para ele. Então a gente percebe que em todos esses contextos, a gente vê a integridade desses homens, o compromisso que eles tiveram para com Deus. Aí se pergunta para mim, mas puxa vida, pastor Marcelo, mas e a vida de Jacó? Jacó, ele iniciou a sua vida tendo uma aliança com tanto o seu avô, que era Abraão, quanto o seu pai, que era Isaac. E a aliança que Deus tinha com essa família fez com que ele tivesse sonhos, mas com o decorrer do tempo ele começa a enganar por Labão, ele começa a receber consequências na vida dele, ou começa a ver que ele teve que pagar, inclusive 7 anos a mais de trabalho forçado para o seu tio Labão, e Deus percebe esse esforço, a integridade do coração de Jacó. E aí Jacó começa a sonhar com Deus, e aí que ele tem uns sonhos específicos, inclusive com direcionamentos da parte de Deus, para que ele multiplicasse o rebanho que ele estava tomando conta, e para que aquele rebanho, através do trabalho que ele tinha, houvesse uma transferência
de riquezas, e aí que vem as ovelhas, que vêm matadas, salpicadas, as outras ovelhas que Deus foi modificando aquelas ovelhas para que Jacó fosse enriquecendo. E isso, ele recebeu uma direção profética, ele recebeu a direção de Deus através do sonho. Mas Deus viu o coração de Jacó. Deus percebeu a integridade de Jacó. Então a gente percebe, pastor Wesley, e uma das coisas que a gente tem que buscar para que Deus fale com o ser humano é ter essa integridade para com Deus. Existem... a gente percebe várias vezes, por exemplo, que ah, existem pessoas que, na verdade, assim como o sonho de Abimeleque, que, por exemplo, que embora ele não servisse a Deus, foi um aviso do Senhor porque ele estava sendo enganado, infelizmente, por Abraão. Então nós vemos naquela situação que Abimeleque era justo, porque ele percebeu, quando Deus falou com ele, olha, essa mulher que você está ficando, ou que você está naturalmente no teu harém, ela não é só irmã de Abraão, ela também é esposa de Abraão. E aí Deus começa a ameaçar Abimeleque e o reino dele, inclusive gerando esterilidade em todo aquele reino. E, logicamente, aquele rei ele fica perplexo com o que estava acontecendo com a esterilidade em todas as mulheres. E aí ele vai procurar Abraão, né, depois daquele sonho, vai conversar. Puxa, não era apenas a sua irmã, é também a sua esposa. Sarai ou Sara é também a sua esposa, Abraão. E aí ele confirma, e daí ele fala que tinha medo, enfim, de que ela fosse morta por causa da beleza de Sarai. Mas o fato é que a gente percebe a integridade quando Deus vai falar, inclusive com reis, por ter uma jurisdição gigantesca. E aí Deus quer falar com uma nação, como falou com Nabucodonosor, como falou com Faraó. E aí Deus vem falar, logicamente, e dar direções para os próximos anos ou para as próximas eras sobre o que ia acontecer com a história da humanidade e também com a história daquela nação especificamente, como aconteceu com a história do Egito quando José estava lá presente. Então a gente percebe que uma coisa que é muito necessária para que as pessoas sonhem sonhos de Deus é que a pessoa tenha uma vida de integridade para com Deus, pastor Wesley. E, logicamente, a gente percebe que, via de regra, são três coisas que Deus faz através do sonho e conexão de Deus. Deus dá avisos, Deus dá direção e Deus dá estratégia. Deus dá avisos, Deus dá direção e Deus dá estratégias. Então, o primeiro momento, o primeiro filtro é saber se a vida da pessoa, como é que é a vida da pessoa, o dia a dia dela com Deus, se ela tem uma vida diária de oração, de leitura da palavra de Deus, de comunhão com Deus, de proximidade com o Espírito Santo, se ela respeita, se ela honra suas autoridades, se ela tem um estilo de vida de perdão, porque senão a pessoa logicamente fica presa. Isso a gente vê em Mateus capítulo 18, a parábola do juiz incompassivo, né? Que na verdade mostra que a ação dos verdugos, que são espíritos maus, né? Espíritos torturadores, no original, espíritos inquisidores, que eles vêm tentar gerar na pessoa essa tortura quando a pessoa não perdoa. Então a pessoa tem que ter essa vida, esse estilo de vida de perdão alinhado com a sua fidelidade nos princípios bíblicos, inclusive até financeiros diante de Deus. Aí a pessoa, por exemplo, está com a vida torta. Ela vive falando mal dos outros, pastor Wesley. Ela não dá bola para culto a Deus, não ajuda o serviço na sua congregação. Diz que teve um sonho a respeito do livro, por exemplo, da vida do líder da intercessão, do líder da dança, né, de dentro da igreja, do líder do ministério, ou a respeito da mulher do pastor. E aí fica a pergunta, tem como dar crédito para essa situação? É uma pergunta interessante, porque a gente percebe que vários pastores, quando você vai perguntar para eles ou vai submeter algum tipo de sonho, eles falam, poxa, essa pessoa é uma pessoa de honra ou uma pessoa de desonra? É a primeira coisa que eles perguntam. Então,
muito interessante você perceber que tem que passar por esse crivo bíblico, né? Essa vida de intimidade e essa vida de integridade para com Deus, para você ver se realmente aquele sonho está vindo de Deus e, logicamente, outras coisas que são, por exemplo, outros sinais a gente percebe que um sonho está vindo de Deus. Quando uma mensagem é específica, o sonho também ele é colorido, ele não é aquele sonho que tortuoso. Quando a pessoa também, dentro do sonho, ela tem, além de ter uma mensagem específica, uma mensagem clara, porque Deus é direto, Deus é objetivo, e ele tem uma mensagem clara para falar para a pessoa, Deus falando com a pessoa. Eu me lembro que tem uma pastora, amiga nossa, essa pastora, ela tinha 14 anos de idade, pastora Cássia de Curitiba. Ela tinha 14 anos de idade, ela sonhou com a filha do pastor de 12 anos. Olha só, pastor, que ela ia falecer, ia morrer. E aí o pastor, como ela era jovem, né, tinha 12 anos, ela convivia com a filha do pastor, ela não teve essa... ela passou para o pastor tal, e insistiu, foi bem chocante aquele sonho para ela, foi bem vivo, e ela passou para o pastor. O pastor não deu muita bola e falou, puxa, mas 12 anos, ela tem toda a saúde, tem toda uma vida pela frente, não parece que faz sentido ela vir a falecer. Passada uma semana depois, e ela sonhou com a roupa, com o sapato, ela viu detalhes, ela viu o caixão que aquela menina ia estar sendo velada. E, salvo engano, a roupinha dela era azul no caixão. E aí o que aconteceu? Quando ela viu tudo isso, ela passou para o pastor, ela falou, pastor, não deu muita atenção naquele momento, e passando uma semana, teve um acidente de trânsito, e infelizmente aquela menina veio a ser atropelada, e ela morreu. Então, aí depois, um tempo depois, ela sonhou de novo com outro pastor da mesma congregação, e aí que estava para ser recolhido, né? Estava para ser morto, e aí o pastor deu bola. Dessa vez ele falou, não, peraí, vamos orar, vamos reverter isso no mundo espiritual. E aqui já vai um ensinamento que é muito sério, queridos. Todo sonho, seja ele qual for, ele não é um decreto. Não é um decreto. Muitas vezes, ele é um aviso. E aí, quando alguma coisa ruim está para acontecer, você pode, em oração, em humilhação, em rendição a Deus, mudar aquela sentença, alterar o destino ou o propósito, ou alterar o futuro, entendeu? Porque Deus está chamando a atenção de alguma coisa que está passando desapercebida da pessoa. O sonho não entendeu? É decreto, que a pessoa não está dando bola, entendeu? A pessoa, puxa, está meio aquém, porque Deus conhece o futuro, obviamente. A Bíblia Sagrada diz que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Onipresente que está em todo lugar, onipotente que tem todo o poder e onipresente que Deus tem naturalmente a soberania total do futuro e de todas as coisas. Então, o primeiro código que a gente já quer liberar aqui nessa noite é, de fato, nenhum sonho ele é um decreto, ele é um aviso para você tomar uma postura, para você se pedir para Deus, para alterar aquela situação. Até porque o sonho ele vem com um aviso, de novo, um aviso, uma direção e também como uma estratégia. E outra coisa, o sentimento que tinha no sonho. Uma coisa que é muito interessante você perceber. Qual é o sentimento que a pessoa estava sonhando? O sentimento que a pessoa estava assim, se a pessoa estava sendo atormentada, se a pessoa estava sendo o sentimento assim de viver, que ela estava caindo, qual é o sentimento que ela estava desesperada? Isso também demonstra um sinal para você perceber se um sonho vem de Deus ou não vem de Deus.
Logicamente, a gente sonha muito mais sonho que Satanás vem incomodar, pastor Wesley, que Satanás vem intimidar, que Satanás vem, olha, se fazer isso, eu vou fazer isso, do que propriamente dito de Deus. A gente percebe isso, e muito especialmente em alguns dias da semana. É muito interessante você perceber que, logicamente, os dias da semana também foram consagrados a determinadas entidades. Então, é bom você marcar qual é o dia da semana que você sonhou. Normalmente, né, a gente verifica que bons sonhos, às vezes, vem no Shabat, né, vem num dia de festa bíblica, onde Deus dá uma direção. E ao passo que também a gente percebe que os sonhos malignos também vêm em determinados dias que estão consagrados a essa entidade, né, esse trono da iniquidade. Então, isso é muito importante de a gente perceber espiritualmente. Resumindo, tem 3 tipos de fonte: Deus, de Satanás e da alma. Precisa ter e pedir para Deus uma coisa que é extremamente importante. Sempre. Assim como o apóstolo Timóteo ele inclusive ele sugere, ele fala assim, olha, você deve buscar sabedoria de Deus. Você deve pedir sabedoria porque Deus dá liberalmente, sem lançar em rosto, ou seja, sem te humilhar, sem te escarnecer, sem zombar de você. Deus dá liberalmente sabedoria. Então, aquele que tem falta de sabedoria, peça e receba de Deus. Então, é importante pedir para Deus com humildade, sabedoria de Deus, sabedoria. E discernimento, a fazer com que, assim como a fé, todos os dias, nós temos que forjar a fé, nós temos que exercitar a nossa fé, nós também temos que exercitar o discernimento, pastor, e pedir cada vez mais com humildade para o Espírito Santo para ir ativando, para ir afiando, para ir cada vez mais ajeitando melhor o nosso discernimento espiritual, para que a gente não seja enganado em todos os aspectos, né? O sonho é uma das modalidades, naturalmente, da área profética, mas precisamos, nesse último tempo, ter essa habilidade que é tão necessária para o corpo de Cristo, que é o discernimento. E precisamos pedir isso com humildade diante de Deus, mostrando para Deus a nossa limitação, mostrando para Deus as nossas falhas, demonstrando para Deus que nós não temos a capacidade de controle das situações, que nós temos limitação, e mostrando para Deus que, demonstrando para Deus que nós precisamos realmente de Jesus Cristo, uma vez que a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Então, realmente, a gente precisa ter a humildade de pedir para Deus para aumentar essa habilidade de discernimento. Sempre, para toda a nossa vida, para a gente, porque quando a gente é enganado, é horrível, é horrível. Quem já foi enganado sabe disso. Puxa, quando você pensa que é uma direção A e é a direção B, pensa, meu Deus, quanto tempo fiquei paralisado, quanto tempo eu perdi, né? Quanto esforço, quanto dinheiro eu apliquei e joguei fora por conta dessa direção errada que eu recebi. Então, ter essa humildade. Outra coisa que é importante é submeter o sonho. Tem humildade, humildade. Tem do Andrew Murray, que na verdade se chama Humildade, o caminho para a santidade. Humildade, o caminho para a santidade. E onde esse missionário britânico, ele foi para a África, ele não acreditava no poder do Espírito Santo, mas de repente Jesus Cristo levou ele. E aí, logicamente, ele... Oi. Esse aqui, né? Opa, eu não tô vendo, pelo menos a tua parte aqui, meu querido, não está aparecendo para mim. Não. Deixa eu ver se... Humildade, a beleza da santidade. Andrew Murray. Perfeito, perfeito. Mas é esse mesmo. É um dos melhores livros, indiscutivelmente, sobre humildade. Meu Deus, é tremendo esse livro. E humildade abre portas, humildade sempre vai te levar para o caminho da felicidade. Eu me lembro uma pregação do apóstolo Tony Chaves, que ele falou, você tem 2 caminhos, o caminho da prepotência e o caminho da humildade. Para você ser feliz de verdade, você tem que seguir o caminho da humildade. Deus ensinou ele. Deus naturalmente deu essa lição para ele.
logicamente, até Deus falou com ele, olha, para você ter a força do leão, né? Tem quatro, né? Que tem uma visão espiritual, que tem o leão, o boi, tem o homem e tem a águia. E aí Deus fala com ele e fala assim, olha, para você ter a força do leão, você tem que ter a humildade do cordeiro. Para você ter a força do leão, você tem que ter a humildade do cordeiro. Quer dizer, são os quatro na mesma pessoa. Então, queridos, realmente é necessário a gente ter a humildade e buscar a nossa liderança, submeter para a nossa liderança. E perguntar para ele, poxa, eu tive esse sonho, faz sentido? E não falar como muitas pessoas, a gente aprendeu, o pastor Wesley, ao longo da vida, a pessoa já vem definindo, puxa, é Deus, tal, e aí a pessoa não te dá liberdade de você conversar com ela, de você procurar ficar junto com ela, a origem daquele sonho. Então, ter humildade e submeter por uma pessoa até que o pastor possa direcionar na igreja, que olha, conversa com essa pessoa que é uma pessoa mais madura, que pode estar te ajudando a discernir esse sonho. Então, ter essa humildade é muito importante. É muito importante. E para você não cair, logicamente, num sonho enganoso, né? Pastor, uma das coisas que é interessante tem muitas pessoas que muitas vezes vão chegar com essa questão do sonho e sempre vai querer como uma pastormancia, né? Vamos dizer assim. Se é que existe, né? Essa palavra. Então, pastor, o que significa isso? Pastor, o que significa isso? Mas não teve como se diz, o interesse, talvez, de ir atrás, de correr, de entender os elementos proféticos que podem ter ali, né? De orar. Então, eu já quero uma receita pronta, pré-determinada, com exemplo e tudo mais, né? Até porque eu vejo assim, que muitas vezes, quando Deus quer falar algo conosco, muitas vezes ele vai trazer o entendimento através de uma linguagem que a gente já entende, né? Perfeito. Por exemplo, uma pessoa que teve um contexto cresceu na roça, né? Às vezes ela vai entender muito essa linguagem de elementos, de coisas que vêm do campo, e isso vai falar para outra pessoa, isso não faz sentido nenhum. Né? A pessoa que é mais urbana, a pessoa que já tem toda aquela expressão, né? Então, você pegar um elemento já pronto e falar é isso, faça isso, é muito arriscado. E que conselho você daria, por exemplo, para as pessoas que têm esse hábito e que precisam, obviamente, né, pesquisar? Nós sabemos que a nossa maior fonte é a palavra de Deus, né? Existe alguma maneira mais prática de repente, até para submeter isso, eu preciso, pastor, eu pesquisei isso, busquei isso, entendi que é isso, faz sentido? Eu acho que fica melhor, né? Mas como seria, assim, talvez um conselho de algo que a gente poderia, uma forma, assim, né, de estar fazendo esse levantamento? Tem vários filtros que a gente deve passar por um sonho, na palavra profética. Primeiro é que o sonho, ele tem que buscar sempre em Deus, né? E, logicamente, na palavra de Deus. A palavra de Deus, que é o nosso grande filtro. Se ir contra os princípios da palavra de Deus, qualquer sonho que vai contra o princípio da palavra de Deus, ele é um sonho oriundo de Satanás, das trevas, com certeza absoluta. Né? Porque a gente percebe que Satanás é intencional, né? Ele vem de uma forma muito ardilosa. A Bíblia fala, inclusive, pelo profeta Isaías, que tem espíritos familiares enganadores. Né? É uma coisa muito, muito, muito séria. Mas o que acontece é o seguinte, querido. Primeiro, passar pelo fio da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pelos princípios da palavra de Deus. Se fizer sentido passar por esse filtro, naturalmente a gente vai procurar na Bíblia o que significa aquelas palavras. O primeiro lugar que a gente procura na Bíblia Sagrada, por exemplo, tem a lei da primeira menção, onde você vai achar aquela palavra
na primeira vez que ela aparece no texto bíblico, e aí que ela vai espargir por todo o texto sagrado a essência daquela palavra, a essência daquele termo. Uma outra coisa que é importante, além da Bíblia, você verificar no dicionário. O que significa no dicionário aquele, ah, aquele verbete? Terceiro lugar, o que significa para aquela pessoa. Você falou muito bem. Aquela pessoa, às vezes, tem que estar no campo, tem um contexto. Por exemplo, para você, pneu tem um contexto, para mim tem outro, entendeu, pastor? Dependendo da realidade, do significado da empresa que eu trabalho, entendeu? Da minha profissão, daquilo que eu estou, daquilo que eu estou, ou daquilo que está no meu contexto. Então, realmente, a linguagem ela é muito pessoal. Agora, o conselho que eu dou é busque verificar o sentimento que estava no sonho. Busque verificar se o sonho era colorido. Verifique se esse sonho tinha uma mensagem clara. Verifique se esse sonho tem uma mensagem central. Verifique se qual é o horário, qual é o dia que sonhou. Muito importante. O horário, às vezes, diz muito sobre aquele sonho, de noite. Né? Tem alguns historiadores, alguns eruditos, que eles falam que quanto mais próximo da manhã, mais perto está de se realizar aquele sonho. Quando vem de... Agora, eu percebo também o seguinte, quando a pessoa sonha 2 vezes, 3 vezes a mesma coisa, também, isso é um sinal de que aquele sonho está próximo de acontecer. Entendeu? Quer dizer, a reincidência daquele sonho. Né? Logicamente, passando por todos esses filtros, né, da palavra de Deus, passando pela submeter para uma pessoa de novo. Tudo que vem do profético, submeta com humildade. Não chegue para o seu pastor, para a sua liderança, da intercessão, a liderança dos ministérios da igreja, né? Não chegue para a liderança assim de uma forma já definida. Tenha humildade de submeter. Olha, faz sentido, meu líder, esse tipo de sonho. O que o senhor acha disso? E aí, outra coisa interessante, você verificar se esse sonho é uma resposta de oração. Às vezes a pessoa está perguntando para Deus, e aí sim, aí Deus muitas vezes vai responder para aquela pessoa através do sonho, né? Que é um dos mecanismos, porque Deus, logicamente, utiliza o sonho onde a alma da pessoa está mais tranquila, e às vezes durante o dia a alma da pessoa está tão agitada que Deus não consegue falar com ele. Não que Deus não queira. Deus fala, mas a pessoa não ouve. Então, a pessoa de noite está mais tranquila, está com a alma quieta, né? E aí Deus vem e fala com o sonho através do sonho com ela. Então, realmente, o conselho que dou é, de fato, passar por esses crivos, verificar, verificar se, além de tudo isso que eu falei, e pedir confirmação de Deus. A gente percebe que é uma coisa interessante que o próprio Gideão, ele pediu confirmação para Deus. Olha, Senhor, se for o Senhor que falou comigo, ele estava falando uma estratégia, traçando uma estratégia para Israel destruir os midianitas. E ele, para ter certeza absoluta de que era Deus falando com ele, falou, olha, a lã vai acordar, lá da grama vai acordar molhada, só a lã vai acordar, só a grama vai estar molhada e a lã vai estar seca. No outro dia, então, a lã vai estar seca, a grama molhada. Então ele faz testes, ele pede para Deus sinais e confirmações para ver se era Deus falando com ele mesmo. Então, que confirmação para Deus? Outra palavra bíblica que diz que seja a paz o árbitro da espiritual. Então, quando você recebe um sonho e aquilo deixa a tua alma extremamente agitada, assim, às vezes pode não ser Deus também. Então, todos esses crivos é importante passar. Meu conselho, né, além de só, logicamente, submeter para uma pessoa, com humildade, né, com a pessoa para o pastor, para a liderança, para verificar se faz sentido. Né? Então, tudo isso são crivos que a gente utiliza para poder verificar se esse sonho veio de Deus ou não veio. Ou veio naturalmente do que a pessoa comeu no dia anterior,
ou ainda veio das trevas? Pastor, teve uma vez, isso é um apóstolo amigo nosso aqui da cidade, uma pessoa séria, idônea, né? A gente conhece os frutos, assim, um pouco que a gente, né, somos amigos do reino aí, né? Sempre servindo. Uma das coisas que uma vez ele relatou para nós é que uma vez tinha uma irmã que recebeu um sonho e ela começou a receber sonhos que traziam uma má imagem do pastor, né? Desse apóstolo. Então, desde então, ela trouxe isso como algo, Deus me falou, que o apóstolo está fazendo isso, isso, isso e isso. Então, ela recebeu esse sonho, ela começou a trazer aquela imagem e começou a criar campanhas de difamação em cima desse sonho. Olha que perigo, né? Eu sei que isso trouxe um problema tão grande para a igreja, foi trazendo divisão, foi trazendo contenda, foi trazendo uma má imagem, até que isso fosse revertido, deu trabalho. Viu? Então, é uma situação muito delicada, né? Outra situação também são quando pessoas, elas, a partir do momento em que tem aquele sonho, instantaneamente já querem tomar a decisão e mudar a rota da vida inteira, né? Meu Deus. E isso que o senhor falou sobre a questão do sonho não é decreto, né? Acho muito pertinente, muito interessante. Essa questão da, da fonte, né? Quem está recebendo, né? Como que é a vida dessa pessoa, como que essa expressão aí é muito interessante. Essa questão de submeter o sonho. Se ela tivesse humildade de poder submeter, né, para essa liderança, ou para a liderança dessa liderança, né, teria evitado muita coisa, né? Um desgaste, uma situação. Deu lugar, né? Complicado. E, e assim, nesse caso aí, a fonte a gente já sabe, né? Será que foi Deus? Não, com certeza não, né? Mas essa pessoa, ela foi um canal. Pessoas podem ser um canal de bênção e favor de Deus nas nossas vidas, né? Mas pessoas também podem ser um canal de destruição no meio do povo quando não recebe da forma certa e da fonte errada, né? Uma questão complicada. Como é que o senhor vê isso hoje e um conselho de sabedoria para nosso pessoal se blindar, né? Além daquilo que nós falamos. Olha, primeiro, sempre se aproxime de Deus. Sempre se aproxime do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele quer conviver com você. Deus quer conviver com a gente mais do que nós queremos conviver com ele. É impressionante que Jesus Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, ele abre um caminho para que a gente tivesse relacionamento para com Deus. Então, Jesus Cristo sempre quis relacionamento com o ser humano. Sempre. Desde a eternidade. Né? E, logicamente, tem um profeta que ele fala que, na verdade, o Gênesis é um livro onde mostra o começo de tudo, naturalmente, né? Mas Gênesis mostra também a queda do homem, a saída do homem do Jardim do Éden e todos os outros livros da Bíblia Sagrada, de Êxodo, né, a seguir, ele mostra como o homem voltar para o jardim, como o homem ser restaurado no Jardim do Éden. Então, Jesus Cristo, quando ele vai se entregar na cruz do Calvário, ele vai querer estabelecer principalmente esse retorno, essa restauração do relacionamento para com Deus. E aí o que acontece é o seguinte, meu querido, a gente percebe que você começou a falar sobre esse apóstolo que de fato essa irmã sonhou com ele, um sonho satânico, por isso que até no a gente tem uma primeira
uma coisa que me chama muita atenção é você renunciar a dons malignos, os dons das trevas, os dons que foram ativados por Satanás, né? Dons malignos mesmo, né? Aberturas ou dobraduras da alma para a pessoa enxergar, aquelas ativações que foram feitas quando a pessoa estava no mundo. Isso precisa ser renunciado. Isso precisa ser, ah, isso precisa ser renunciado. Isso precisa ser dilacerado. Então, esse tipo de dom precisa pedir para Deus para retirar isso, para desativar isso na vida da pessoa. Isso é como uma limpeza profunda, uma limpeza contínua. Segundo, e logicamente com a libertação, né? Que a gente foi, né, pastor Wesley? Graças a Deus a gente vai se limpando cada vez mais. Segundo, esse apóstolo que teve isso, a gente vê que tem muitas entidades malignas que elas dão, de fato, alguns sonhos contra o pastor, contra a liderança, para poder desmantelar a igreja, para poder desintegrar a igreja e poder, naturalmente, gerar não só confusão, mas gerar a quebra da unidade na igreja. Entendeu? Então, de fato, a gente percebe que Deus normalmente dá um sonho para uma pessoa dentro da área da jurisdição dela. Por exemplo, um pastor vai dar o sonho com várias ovelhas, muitas vezes, né? Porque estão debaixo da minha autoridade. Então, o Senhor também, creio que Deus deve dar alguns para o Senhor, porque estão debaixo da sua autoridade. Então, Deus obedece um fluxo da autoridade, porque a Bíblia Sagrada diz, esse é um princípio bíblico, que toda autoridade, ela foi ou é constituída por Deus. Existe um fluxo da autoridade. Jesus, quando ele é interpelado por Pilatos, Pilatos falou assim, poxa, Senhor Jesus, quando ele começa a ser interpelado por Pilatos, e aí Jesus fica quieto, Jesus permanece em silêncio, quando está sendo julgado, né? Junto com, ao lado de Barrabás, e aí Pilatos olha para Jesus e falou assim, pô, Jesus, você não sabe que eu tenho poder para te tirar daí, para te prender ou te tirar daí? E aí Jesus responde pela primeira vez, falou assim, ó, nenhum poder te seria dado se do alto não tivesse sido dado, se Deus não tivesse te dado, se Deus não tivesse te constituído. Então, porque a palavra de Deus diz muito claramente, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Glória a Deus por isso. Então, de fato, queridos, as autoridades elas foram constituídas por Deus. E aí, Deus obedece fluxo de autoridade. É muito importante. Segundo, que, poxa, a pessoa tem que ter humildade. Não pode chegar assim. Isso é em desfavor da própria pessoa, né? Você não pode chegar e receber uma palavra profética, ou receber algum sonho, e já se envolver ou agir em torno daquele sonho, daquela palavra profética. É muito importante você submeter, verificar se estão debaixo dos princípios da palavra de Deus. Se a palavra de Deus não diz nada contra aquilo que você sonhou, né? Ou contra os princípios da Bíblia Sagrada, se de fato aquela mensagem também está levando a Cristo, é cristocêntrica, né? Então, tudo isso tem que ser, essas coisas têm que ser verificadas para que a pessoa até não só não seja enganada, mas não tome prejuízo por conta dessa enganação, né? Que é uma coisa terrível, né? Uma coisa, a gente vê quanto é ruim para qualquer um de nós, naturalmente, tomar uma decisão equivocada. Infelizmente, quanto custa caro. Às vezes, a gente percebe, por exemplo, quando Israel tinha acabado de receber um decreto da Praia do Altíssimo, falou assim, olha só, eu vou eu vou dar a terra prometida para vocês. Israel não acreditou. Ele falou, puxa, não, mandaram os 10 espias, os espias vieram com o relato negativo, depois do relato negativo, o coração do povo ficou frio, ficou assim. Eles ficaram tão desesperados que a Bíblia diz que eles ficaram a noite inteira chorando, né? Porque eles tinham criado toda uma esperança que iam entrar na terra prometida. Mas aí quando eles veem aqueles povos, pensam, meu Deus, com esse relato dos 10 espias, né, que vários deles, infelizmente, tiveram um relato negativo, eles deixaram o coração deles se enfraquecer e pensaram, meu Deus,
Nós tínhamos colocado toda a nossa esperança na terra prometida, pensávamos que íamos entrar e agora toda a nossa esperança caiu por terra. E aí o que acontece é que Deus vem com a repreensão, logicamente por não ter crido na palavra de Deus, e aí eles decidem então ir guerrear, mas aí fora do tempo. Aí eles entram contra a Ai, mas aí fora do tempo, pastor Wesley. E aí quando eles vão contra a Ai, o que acontece? Vários daqueles homens morrem, perdem a vida por conta daquilo. E aí Deus falou assim, ó, eu não vou estar com vocês, a arca não vai estar junto com vocês. O Moisés falou assim, eu não vou junto com vocês, né? Vocês estão fazendo errado. Mas o povo foi lá e teimou e falou, não, não, nós queremos, vamos conquistar. Só que não era no tempo. Deus tinha dado tempo, Deus tinha dado o sinal verde e o povo não aproveitou. Aí quando fechou o sinal, o povo quis ir. Aí é complicado. Então, a gente percebe que essa questão, mesmo quando é um sonho de Deus, outro código, o tempo que isso acontece. Se eu me lembro de uma filha espiritual minha, eu sonhei com ela que, numa festa tabernáculos, que ela tinha um filho, um menino, e estava no braço da avó, na casa da avó. E aí o que acontece? Passou um tempo, e aí veio uma menina, né, nasceu uma menina, e aí o que aconteceu foi que eu fui lá, conversei com essa filha espiritual, pedi, conversei com ela, puxa, me perdoe, talvez não tenha sido, a gente tem que ter humildade. Talvez não tenha sido Deus que tenha falado comigo, me perdoe. E aí passou um tempo, pouco tempo depois, veio um menino. E a imagem que eu vi no meu sonho foi exatamente o que está acontecendo hoje na vida dela. Então, queridos, uma coisa que é interessante é você entender o tempo de Deus. Mesmo que tenha um sonho de Deus, entender qual é o tempo que vai se cumprir. É para agora? É para daqui a uns anos? É para daqui a 5 anos? É daqui para 14 anos? É daqui a 20 anos? Enfim, qual é o tempo? Você perguntar para Deus o tempo do cumprimento dessa promessa. E logicamente, para você não ser enganado, ter humildade. Né? Além de submeter, você de fato buscar a Deus e pedir confirmação de Deus, para ver se aquilo faz sentido, não só biblicamente, cristocentricamente, para ver se aquilo faz sentido de acordo com os princípios da palavra de Deus, para ver se realmente aquilo que você sonhou é uma verdade, para você não ser de fato enganado e não perder tempo com uma mensagem que é errada, que é enganosa, ou que vem inclusive por espíritos familiares, né? Infelizmente. Verdade. Pastor, agora a gente já caminhando aqui para o finalzinho, né? Muito enriquecedor aqui nossa live, né? Códigos tremendos, Deus realmente confirmando muita coisa, por tudo, né? Por exemplo, em relação à questão do destino do sonho ou do endereço, né? A quem se destina. Quais são os endereços, assim, né? Quem geralmente pode ser, eu vejo que pode ser para a pessoa mesmo, pode ser para... Então tem a origem, né, que é a fonte, e o destino. E uma vez que eu descobri o destino, né, a quem se destina, no seu entendimento, assim, qual que seria uma melhor maneira de entregar, de revelar, de... Olha, uma forma, querido, de você falar com as pessoas. Perdão, pastor, eu cortei o senhor, me perdoe. É isso Pode falar. mesmo, pastor. Pode continuar. Pastor Wesley, uma forma de você entregar alguma coisa para alguém é você entregar com amor, entregar com tranquilidade, entregar com paz para aquela pessoa. O destino, normalmente, o destinatário do sonho é você mesmo, né? Ou então, se você exerce alguma forma de liderança na igreja, Deus vai, logicamente, obedecendo o fluxo da autoridade, falar com você a respeito dos seus filhos espirituais, a respeito das pessoas que estão diretamente ligadas a você. E aí uma forma de você falar com elas é você usar de uma forma saudável, de uma forma tranquila, de uma forma coesa, para aquela pessoa orar a Deus para poder conversar com aquela pessoa, se for um sonho assim mais pesado,
né, para que Deus prepare o coração daquela pessoa para você falar com ela. É interessante que eu me lembro que... E pedir sabedoria de Deus mesmo. Pedir sabedoria de Deus. E é para tudo. É igual você quando você vai pregar o evangelho para uma pessoa. Você não vai chegar para uma pessoa e vai pegar pesado para a pessoa. Me lembro David Enguichot, ele chegou numa casa, quando ele estava no início do ministério dele, o David Enguichot, ele chegou numa casa e falou assim, olha, a tua casa, vocês vão para o inferno se vocês não aceitarem Jesus. E vocês, além de ir para o inferno, vocês vão arder no lago de fogo e enxofre, vai acontecer coisas horrendas aí na casa. Não que não é certo, a palavra é verdadeira, isso é uma verdade, só que muitas vezes temos que ter uma palavra rema para aquela pessoa, dada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e temos que ter um jeito para falar com aquela pessoa, né? Temos que ter sabedoria. E aí aquela senhora que recebeu aquela palavra falou assim, inferno? Eu já vi inferno. Os meus filhos aqui são bêbados. Eles bebem cachaça todo dia. O meu marido chega em casa e às vezes até me agride de tão terrível que é a situação dele. Então, inferno, quer mais inferno do que esse que eu estou vivendo, David? E aí, David Enguichot fica chateado. Ele vai buscar a Deus e vai perguntar para Deus, puxa, Deus, eu peguei a tua palavra e olha só o que eu recebi de volta, não tive sucesso, né, nessa palavra que eu preguei. E aí, Deus falou com ele, puxa, mas a Deus, através do Espírito Santo, falou com ele, falou assim, David Enguichot, você tem que falar das riquezas da palavra de Deus, de que Deus pode transformar essas vidas, que Deus pode quebrar esse jugo do vício, que Deus pode quebrar esse jugo da raiva, essa fortaleza da ira que existe no seu marido. E foi isso que ele fez, ele voltou nessa casa e pregou o evangelho, e falou, olha, existe salvação, o evangelho é boas novas, o evangelho é poder de Deus, é a manifestação do poder de Deus e que pode alterar o curso da sua vida. O que aconteceu? Aquela senhora aceitou Jesus com seu marido, seus filhos, e os filhos deles viraram pastores do ministério de David Enguichot ao longo da vida. Então, você saber o que falar e como falar para aquela pessoa é muito importante. Pedir um momento e com amor, com afeto, você falar com aquela pessoa naturalmente para não entristecer, porque na verdade a gente percebe o quanto Deus muitas vezes falou conosco. Eu sei que muitos de nós, infelizmente, vieram pela dor, mas muitos de nós também viemos pelo amor. E a gente vê o quanto Deus é amoroso, quanto Deus muitas vezes fala conosco de uma forma amorosa. Às vezes Deus vai expor um pecado mais pesado, porque Deus já falou várias vezes e a pessoa não deu bola, pastor Wesley. Não foi a primeira vez que Deus está falando. Né? Deus veio várias vezes com a palavra, meu filho, se converta, muda de direção, para com isso, sai do vício, para de ficar com essa mulher adúltera, para de ficar para de ficar na prostituição, para de ficar com essa imoralidade sexual, para de desonra, para com isso, sai desse caminho de angústia, sai das drogas, para com isso. Poxa, o teu tempo está finalizando, olha o relógio que está correndo, realmente a medida está enchendo e você está terminando o tempo para você, antes de vir o juízo. É assim que funciona. Deus primeiro prega, depois vem o juízo. É assim que funciona. E aí o que acontece? Deus beija Isabel sendo toda aquela satânica, uma pessoa terrível, né? Porque era desprovida da graça de Deus. Deus deu 20 anos para se converter, ela não quis. Aí veio o chumbo mesmo. Aí veio o juízo. Então, mesmo Jezabel, meu querido, que era terrível. Então, Deus deu 20 anos para se converter. Então, queridos, a gente percebe que precisa ter essa misericórdia, né? Precisa ter essa graça de Deus. E é uma coisa que a gente tem que pedir todo dia para ter essa humildade, né? Também submeter com humildade, com tranquilidade, e submeter com sabedoria. Eu me lembro uma mulher numa igreja, na Assembleia de Deus, né? No interior de São Paulo, bem muito antigamente, né? Hoje nem a Assembleia, muitas assembleias não são mais desse jeito, mas muito antigamente, quando uma pessoa ia aceitar Jesus, ela já ia atrás da pessoa, pastor, e falava assim, ó, sabe que de hoje em diante, você não vai poder mais usar calça, não vai poder usar brinco, vai ter que arrancar esse colar, vai ter que... Puxa, ela falava uma montanha de coisas, quando a pessoa tinha acabado de aceitar Jesus, entendeu? Então,
Então, Ali a pessoa não provava tem por A mais B argumento. que queria mesmo, né? Então, você tem que ter sabedoria para falar com as pessoas. Até para falar com o teu chefe, né? Você tem que ter sabedoria. No trabalho, né? Para falar com o colega de trabalho tem que ter sabedoria. A gente tem que pedir sempre sabedoria de Deus e humildade para a gente poder expor. Não que vá falar de uma forma frouxa, não é isso. Falar de uma forma séria, né? Tratar aquele assunto de forma séria, logicamente, mas ter sabedoria de Deus para passar essa mensagem. Maravilha, pastor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, alguém tem alguma pergunta para a gente colocar aqui? Claro, os irmãos têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa. Agora é a hora. Glória a Deus, glória a Deus. Quer perguntar algo? Fale agora ou fale numa próxima oportunidade. Pergunte, minha irmã. Sandra Veiga, shalom, minha querida. Veiga, bem-vinda. Pode perguntar. Shalom, shalom. Só agradecer que venham mais lives desse tipo. Amém, amém, Cris. Amém. Que bênção, filha. Glória a Deus, glória a Deus. Kellen Diniz perguntou o que pode significar sonhar com uma pessoa que acabou de morrer dizendo que está bem. Olha, ai, ai, eu dou risada porque às vezes a gente ouve esse tipo de sonho, né? E uma coisa que é interessante é que a Bíblia Sagrada diz que o mundo jaz do maligno. Quando eu era de uma igreja tradicional, bem tradicional, uma pessoa um dia sonhou comigo e falou assim: Puxa, Marcelo, você está num. É como se fosse num caixão, você está sonolento. Eu pensei: Meu Deus, mas eu sou diácono aqui nessa igreja, eu faço tanta coisa aqui dentro, eu ajudo tantas pessoas, eu ajudo até a pessoa que está com PCD, né? Pessoa com deficiência. Eu levanto ela, ajudo ela a se batizar nas águas. Eu era extremamente ativo, né? E aí, na igreja, e eu fiquei chateado com aquilo. Hoje eu entendo que, na verdade, eu precisava nascer para vários princípios bíblicos espirituais que eu não entendi, eu estava sonolento e pensando que estava bombando naquela época. Então, quando a pessoa sonha, vamos lá, quando a pessoa sonha com uma pessoa que acabou de morrer, sonhando que ela está bem, uma pessoa que acabou de morrer sonhando que está bem, eu só tive uma vez, tem um sonho que me chamou muita atenção. Ah, tem um filme baseado numa história real, que é o filme O Fazendeiro e Deus, salvo engano. O Fazendeiro e Deus. Que um menininho pequeno, uma criança, ela falece, e aí a família fica desesperada e realmente pensam, puxa, meu Deus, o que está acontecendo com essa criança? O que aconteceu? E um tio dele, um dia sonhou de noite, ele viu ele no céu, que ele estava bem, que ele estava animado, que ele estava feliz, que ele estava com Jesus. Então aquilo animou aquela família. E aquilo trouxe paz para aquela família. Que Deus tinha controle, que aquela criança, naturalmente, por mais que eu creio que aquela criança, infelizmente, ela foi colhida antes do tempo, antes do destino profético dela ser estabelecido aqui na Terra, mas mesmo assim Jesus, logicamente, recolheu, ele estava com Deus no paraíso. Então, esse tipo de sonho, eu vi essa vez, me chamou muita atenção. Sugiro vocês verem o Fazendeiro de Deus, é baseado numa história real. Na África do Sul, onde eles começaram a plantar um determinado tipo de semente, que batata, que eu acho num terreno que era árido, que nunca nascia nada, e aquele fazendeiro teve uma mega colheita, porque ele confiou em Deus. Ele pediu para que Deus desse a chuva no tempo certo. E ele falou: Olha, eu posso semear, realmente, o que for na terra, mas saber o que vai vir como colheita é só Deus é que sabe. E é verdade. Todo
pessoa que planta aquela semente, ela sabe disso. Então, dependendo do contexto, o que eu quero que você veja é Kellen, né? Kellen Chaga Então, uma Diniz, filha na fé Kellen, aqui a sim, sua filha espiritual, sim. Kellen, uma coisa que eu quero que você saiba, querida, sempre veja o contexto. Por isso que perguntar para a pessoa de forma seca assim, o que que é um pássaro? O que que é um abutre? O que que é um ministério? O que que é um carro? O que que é um pneu? O que que é um chicote? O que que é uma árvore azul? Tudo, cada elemento desse, ele tem que perguntar, mas à luz do contexto. Tem que verificar o contexto do sonho para verificar qual era o sentimento do sonho, será bom, será mal. Se essa pessoa que morreu, se as pessoas estavam perguntando para Deus se ela ia para o céu, se ela ia para o inferno, porque eu já vi pessoas me perguntando, pastor, tem nada a pessoa da minha família foi para o céu ou para o inferno. É isso que mais me arde, me dói, porque infelizmente teve uma pessoa que foi recolhida antes de tempo de uma determinada família e que essa pessoa veio perguntar para mim, o pastor foi para o céu, foi para o inferno. E aí é só Jesus que sabe mesmo. Tem situações que é só Deus que sabe. Se aquela pessoa teve tempo de se salvar, se ela se arrependeu, se ela voltou para Cristo, se ela fez a techuvá, se ela confessou seus pecados ou se realmente ela ignorou, desprezou a palavra de Deus e infelizmente acabou indo para o inferno. Né? Então, verificar o contexto e o motivo disso, Kelly. Beleza, minha querida? Eu espero ter respondido. Agora, nesse filme do sonho, que esse sonho do fazendeiro e Deus, eles receberam a resposta que o menino estava bem, e que estava com Deus, e que estava com Jesus, esperando eles irem para a eternidade para reencontrarem com ele novamente. Então, normalmente sempre que depende de Deus, ele tem um propósito, tem uma resposta, né? Então tem que verificar o contexto, Kelly. Ok, meu querido? Espero ter respondido. Pastor, A minha pergunta. A Sandra Veiga perguntou assim, ó, primeiro, a Regiane perguntou se a live vai ficar salva. Vai sim. Sim, tem com relação à forma como consultar a interpretação de Isso. sonhos, né? Você tem coisas na internet, principalmente sendo conteúdos místicos. Uma coisa que eu achei legal o pastor Wesley começando a falar nessa reunião, que na verdade muitas pessoas, infelizmente, elas só tinham conteúdo místico na internet. Se você for colocar, sei lá, baleia, né? Coloca na internet agora baleia. Poxa, a internet é meu Deus, até para quem é professor de português, professor de espanhol, é um terreno assim muito complicado, porque você tem que ver a fonte daquele site que você está consultando, né? E outra, tem que verificar como é que, o que significa aquele determinado item, aquilo que você está procurando, o que significa para a pessoa. Por exemplo, a minha esposa, ela nadou durante vários anos, ela fez natação, foi atleta de natação, então para ela se sonhar com piscina, ela tem um tipo de perspectiva que Deus vai falar com ela. Agora, se eu sonhar com piscina, ou se uma outra pessoa sonhar com piscina, poxa, vai ter outro foco. Então depende, logicamente, da herança cultural que aquela pessoa possui. Então, como você consulta a interpretação de sonhos, Sandra? Você consulta da seguinte forma: você primeiro vai buscar na Bíblia Sagrada, né? Vai buscar primeiramente se aquele sonho, se a fonte daquele sonho é Deus, é Satanás ou é a alma, né? Depois de passar por esse crivo, submeter para uma pessoa, né, mais madura, para uma liderança, para verificar se faz sentido bíblico, espiritual. Depois disso, depois que aquele sonho passou pelo crivo, aí sim, aí você vai buscar na Bíblia Sagrada, você vai buscar em dicionário, você vai buscar em dicionário profético. Tem vários, né? Vários. Olha só, tem a Barbara Brief, que ela fala do A a Z, a simbologia dos sonhos. Ela tem aqui nesse livro 9.200 verbetes, certo? Hoje, acho que tem um lançamento sobre 11 mil verbetes sobre o que significa cada palavra do sonho. Tem outro livro que também é o livro que eu falado para você, que o pastor trabalhou também, que a gente trabalha A Linguagem dos Sonhos, de James Gould. Sim. Tem mais um livro, Quando Deus Fala, do apóstolo Chuck Pierce. Inclusive, o Chuck Pierce teve um sonho com um amigo dele, Sandra, que foi muito interessante. Ele falou assim que ele sonhou com
com um amigo dele, que era empresário, ele era advogado, e aí Deus deu esse sonho para ele e falou assim, olha, ele sonhou que ele estava dando uma estrada, e aí se ele encostasse ele sonhou com caracol, cobra e tartaruga. Olha só os animais que Deus deu para ele no mesmo sonho. Caracol, cobra e tartaruga. E aí ele sonhou da seguinte forma, olha, ele estava andando uma estrada, e se ele encostasse em algum caracol, aquele caracol se transformaria numa serpente e vinha tentar comer ele. E aí, ou morder ele, né? Vinha tentar beliscar ele, vinha tentar, de fato, ferir ele. Ele tinha que tomar cuidado com os caracóis. E aí, mas se ele fosse do outro lado da estrada, onde só tinham tartarugas, ele ia ir bem. O que significa isso? Ele orou a Deus e daí ele deu a seguinte interpretação, porque era uma interpretação mais complexa. E aí, de novo, a interpretação vem de Deus, o discernimento vem de Deus. Tem coisas que só Deus pode explicar. E daí ele falou assim, olha, o senhor é advogado. E na verdade o que Deus me mostrou é que tem determinadas pessoas que estão aliançados com o Senhor, que se o Senhor não resolver rápido o problema deles, eles podem, e não tomar cuidado com eles podem virar uma serpente venturina lá na frente. E aí, para o teu negócio está andando muito rápido. Você tem que ir no passo da tartaruga, você tem que desacelerar para você poder ter sucesso no seu empreendimento. Ele falou que fez sentido e anos depois ele viu que aquele senhor estava bem sucedido. 10 anos depois, ele viu que aquele senhor estava bem sucedido porque ele seguiu essa direção profética apostólica do apóstolo Epice. Então, até o discernimento do sonho tem que ser dado por Deus. Realmente é uma coisa que, de fato, é muito importante. Tem sonhos que já são, né, extremamente claros, mas tem alguns que precisam de um pouco mais de complexidade que tem que vir da paz do Senhor. E realmente tem muitos conteúdos, Sandra, que de fato são místicos que não recomendo ver. Então são esses dicionários bíblicos, né, proféticos, tal, que eu recomendo ver. Lógico, uma coisa que é legal também, que no dicionário tem tanto o verbete positivo, o sentido positivo, quanto o negativo. Né? Por exemplo, carro tem um significado de ministério, tem significado, às vezes até da família, mas tem um significado ruim também do carro. Então, assim como o cachorro, né? Então tem um significado ruim também. Até no nosso curso a gente aprofunda isso, mas essa questão, mas realmente tem que procurar também na Bíblia Sagrada. É muito importante você ter procurar sempre primeiramente na Bíblia Sagrada, para ver se não está contra nenhum princípio bíblico e, logicamente, para ver o que significa, por exemplo, água na Bíblia Sagrada. O que significa água na Bíblia Sagrada? O Espírito Santo significa poder de Deus, significa o Espírito Santo vindo como uma torrente de águas para quebrar fortalezas. Água significa vida. Então, você procurar na Bíblia Sagrada o que significa aquele verbete. Aí depois você vai procurar também, logicamente, logicamente o contexto, né? Para procurar saber o que significa nos dicionários proféticos aí, que também, cristãos naturalmente, para ter de fato um discernimento correto. E o que significa para a pessoa, né? Como o pastor falou, ele falou uma coisa muito certa, que depende do contexto cultural da pessoa. Realmente, infelizmente, Sandra, muitos cristãos buscam essas fontes duvidosas, tem que buscar na palavra de Deus, ou buscar em Deus, né? Para saber, tem que sempre procurar em fontes corretas. Não, com certeza, porque senão você, às vezes o sonho até é bom, mas você acaba interpretando totalmente diferente. É uma coisa, porque a Bíblia diz que até o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Às vezes a pessoa, quando ela vai interpretar alguma coisa, passa pela alma da pessoa, por isso que a pessoa tem que estar limpa, entendeu? Porque aumenta, se a pessoa for um sanguíneo como eu, entendeu? O temperamento sanguíneo, tem pessoa que super aumenta, né? A coisa, às vezes era para ser isso aqui, a pessoa, né? Aumenta pra caramba. Verdade. Shalom, pastor. O que significa sonhar com um sonho ruim? Atribulado, quando acordar, sentir angústia. Muitas vezes, quando você tem esse tipo de sentimento, Margarida Bastos, né? Significa que tem muito sonho ruim,
que é Satanás. Por exemplo, a gente percebe que normalmente domingo para segunda-feira, que é um dia que foi dedicado a Selene, foi dedicado à Lua, existe um tipo de influência onde as pessoas elas acabam tendo pesadelos. É um dia muito comum para as pessoas ter pesadelos. E aí, porque, logicamente, acabam, infelizmente, esse tipo de atmosfera vindo contra a pessoa, né? E então, normalmente, quando a pessoa vem esse sonho para perturbar, para atormentar a pessoa, normalmente é um sonho de Satanás ou até para gerar, naturalmente, a intimidação para a pessoa não prosseguir no caminho que ela tá direcionada por Deus, entendeu? Eu me lembro que uma vez sonhei com recebi uma palavra de uma irmã que Deus ia me dar um sonho específico e Deus pediu para e Deus no sonho ele me mostrou o livro de Coríntios, foi muito legal. E realmente precisava estudar aquele livro para uma determinada para uma determinada ocasião. Então foi muito interessante. Glória a Deus. Pastor? Uma vez sonhei que, Assim, oi, pode continuar. Cristina Freiria. Uma vez sonhei que mergulhava em águas muito límpidas, cristalinas, eu sentia muita confiança enquanto eu mergulhava junto a essa pessoa. Não vi o rosto da pessoa e sinto medo de águas profundas. Interessante, interessante. A gente pode ver biblicamente que, na verdade, Cristina, na Bíblia Sagrada existe uma coisa muito interessante que quando o profeta Ezequiel ele chama as pessoas para mergulhar mais fundo, para mergulhar onde começa as águas dar nos tornozelos, depois nos artérios, depois ela passa do joelho, depois ele chega nos lombos e depois chega uma hora que eles não conseguem dar mais nada e a pessoa fica totalmente mergulhada em Deus. Então, eu acho muito linda essa passagem bíblica e uma outra coisa que é interessante que muitas vezes, Cris, Deus vai tratar com os nossos medos, com as nossas frustrações. Tem coisas que Deus, com os nossos traumas, tem coisas que às vezes são traumas infantis, que em determinado tempo Deus traz à luz, isso sai daqui do inconsciente, do subconsciente, e vem para o consciente, e Deus quer tratar isso para, de fato, a pessoa ser curada. Né? E aí, logicamente, é bom perguntar para Jesus, e perguntar, Senhor, por que o Senhor quer? Fez com que eu sonhasse com esse contexto de sonho. Uma vez que eu tenho um tanto quanto medo de águas profundas, por que o Senhor quer? O que o Senhor quer fazer? Qual é o sentido? O que o Senhor quer? Qual é o seu objetivo em me dar esse tipo de sonho? E, logicamente, eu creio que Jesus pode responder uma palavra, numa palavra profética. Deus pode te trazer, até num outro sonho, logicamente, uma resposta para isso, Cris. É interessante. Pastor, nos falta tempo, né? Agora no sonho, tanta tá, no coisa. sonho não, claro. No sonho não tinha medo e sim confiança. Que bênção. Realmente, é porque no sonho, normalmente, como a linguagem do sonho é diferente da nossa linguagem real, às vezes nós somos mais velozes, por exemplo, no sonho do que na vida real. Às vezes nós temos, sei lá, muito mais carros, muito mais patrimônio no sonho do que na vida real, ou às vezes a nossa potência é muito maior no sonho do que na vida real. Ela tem uma linguagem, a linguagem do sonho é uma linguagem diferente da nossa linguagem. Que legal, marcado para mim foi em 2011 mais ou menos. Que legal, Cris. Muito bacana, muito bacana. Muito bom, pastor. Nos falta tempo, né, para esgotar um assunto assim tão extenso e tão rico, né? Sim. Eu soube que o senhor tem um treinamento, né, nessa área, um treinamento abençoado, né? O senhor pode falar a respeito e apresentando para o pessoal que vier aqui, de repente, quiser, será benção. Tá, amém. Show. Vou mostrar então. Mas legal, só terminando, Cris, que bom que você não tinha medo, que você tinha confiança no sonho. Isso é bênção, que bênção, fico feliz de ver isso. Deus é tão bom que Ele vai arrancando com o decorrer do tempo nossos medos, né? Vai tirando e vai tratando até com as nossas fraquezas, inclusive. Uma das primeiras coisas que Deus vai tratando é com a nossa fraqueza, para que a gente fique mais forte.
assim como ele fez com Abraão. Uma das primeiras coisas que Deus fala para Abraão é: Abraão, eu vou te dar um filho. Ele tinha medo de filho. Puxa, mas eu já estou velho, eu já estou antigo, vou ter filho. Deus vai, uma das primeiras coisas que Deus vai tratar é com a fraqueza daquele ser humano. Então, isso que é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Bom, com relação ao sonho, ao curso de sonhos, né? A gente tem um curso de sonhos que a gente apresenta, por exemplo, algumas aulas como a preparação do sono para você poder ter um sono legal, como ungir o seu quarto, logicamente todo dia também pedir perdão para Deus, rebobinar a fita e ir verificando o teu dia, como é que foi o teu dia, para você ir resolvendo as pendências do teu dia. E, logicamente, além de resolvendo as pendências desse dia que passou, para você poder ficar com a tua alma mais tranquila, mais em paz, mais cansada, liberando perdão para as pessoas que te ofenderam naquele dia e, logicamente, fazendo esse processo inverso quando você vai deitar. Personalidades proféticas, os 4 tipos de personalidades proféticas na Bíblia Sagrada. A fonte dos sonhos que a gente falou um pouquinho hoje, que é a respeito, a gente aprofunda isso. A fonte dos sonhos, Satanás, Deus e os demônios. Não, perdão, Satanás, Deus e a alma, né? Satanás, Deus e a alma. Os portais do ser humano. Então, cada ser humano tem o portal do corpo, alma e espírito, e existem vários profetas que tiveram essa revelação que precisa limpar esses portais que foram contaminados através da mentira, da dor, através de vários pecados que eles praticaram ao longo da vida, e que esses portais precisam ser esses pecados precisam ser renunciados para que esses portais sejam limpos e a pessoa possa, de fato, receber uma mensagem íntegra da paz de Deus. Uma vez que Deus mora no centro do espírito do ser humano, para que possa passar pela alma, chegar no corpo e nos nossos sentidos, né, nos 5 sentidos, e a pessoa poder perceber o que Deus está falando com ela. Uma das maiores revelações que a gente teve ao longo da nossa vida cristã foi entender esses portais do ser humano. Logicamente, a gente vê também o Otmani no livro Homem Espiritual 1, 2 e 3. É sensacional isso, quando se trata também desses portais. Mas sonhos bíblicos, ou seja, a gente pega um apanhado dos sonhos bíblicos da Bíblia Sagrada e, logicamente, vai tentar aprofundar cada um deles. O legado hebraico dos sonhos e visões. Existe um legado realmente bíblico da mentalidade hebraica a respeito de sonhos e visões da Bíblia Sagrada. Aí vamos tratar de sonhos e visões de uma forma específica, quando que é sonho, quando é que é visão, na Bíblia Sagrada. Os top 20 sonhos mais comuns que uma pessoa, as vigílias noturnas, os portais das vigílias noturnas, e aí, logicamente, a gente também tem um bônus que é um PDF com dicas para a estruturação dos sonhos. E aí, né, tem a nossa acho que eu vou deixar tem no nosso Instagram, né, no Emunamap, o link para você poder estar adquirindo esse sonho, sonhando com Yahweh, né, sonhando com Yahvé, esse curso de sonhos que a gente deu na pandemia, que realmente para a gente, e a gente, logicamente, melhoramos algumas aulas e aprofundamos algumas aulas, e creio que vai ser bênção para quem quiser, para quem desejar se interessar por esse assunto. Creio que vai ser um conteúdo bem interessante. Maravilha. Queridos, nosso objetivo aqui foi compartilhar um pouco mais a respeito de sonhos e visões. Obrigado, pastor Marcelo. Obrigado a todos os irmãos que estão aqui conosco, né, acompanhando esse material tão rico. Espero que você tenha anotado, ou pelo menos memorize aí e depois anote, porque é importante você passar por esse filtro. Se você pode, invista nessa área. Né? A gente investe no Ministério da McDonald's, no Ministério da Nike, no Ministério do Pit Dog, né? Tantas coisas, quando é para a gente entender acerca das coisas espirituais e para honrar, né, o tempo e a disposição e muito tempo de pesquisa, muitas vezes nós temos dificuldade. Mas, enfim, o objetivo aqui não era vender nada, né? Nosso objetivo aqui é simplesmente compartilhar acerca da palavra de Deus, desmistificar muita coisa, trazer revelação e entendimento acerca disso. Então, lógico que não dá para a gente explanar algo tão profundo em pouco tempo. Então, se você tem um desejo de adquirir, vá lá no
Emunamap, Emunamap, né? Emuná, Emuná, Ministério Apostólico, Ministério Apostólico. Emunamap, Perfeito. e é bênção. Isso é bênção demais. Pastor Marcelo é uma bênção. Pastor Marcelo, o senhor pode orar por nós, e eu agradeço desde já que o senhor possa retribuir abundantemente mais. Um abraço, pastora Melissa, todos os seus filhos aí. Acho que em breve Amém. nós vamos nos ver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai ser uma honra estar com a sua família pessoalmente, pastor. Wesley, quero agradecer, muito obrigado. Realmente, como o pastor Wesley falou, o nosso objetivo não é vender, obviamente, curso, não tem esse objetivo. A gente, logicamente, até quando a gente atende, né, pastor Wesley, a gente atende gratuitamente as pessoas e a gente ajuda elas, então, eu digo assim, até no Ministério de Libertação. Então, não é o nosso objetivo esse, nunca foi. A gente já está dentro do pastoreio há muitos anos. Tem pessoas, né, pastor Wesley? Até que em Curitiba o pessoal cobra trezentão, pelo amor de Deus, para poder é, fazer cada atendimento, sabia, pastor? Então umas coisas que, Surreal, né? tem umas coisas que é surreal mesmo, a gente vê no Evangelho, né? Mas não foi com esse objetivo, foi com o objetivo de capacitar, de ajudar, de abençoar, que Deus abençoe, que seja a bênção. Eu agradeço, pastor Wesley, agradeço muito também, apóstolo Éder, apóstolo Luciano, pela oportunidade. Muito obrigado, pastor Wesley, pela oportunidade de estar junto com vocês aqui nessa noite e poder falar desse assunto tão pertinente. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Obrigado pela honra. Obrigado mesmo. Que Deus recompense você, a sua família, seu ministério. Deus abençoe, Senhor Deus, eu quero que o Senhor abençoe e peço a gentileza do Senhor abençoar, Senhor Deus, cada filho, cada filha tua que esteve nessa live. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo para que o Senhor venha ativar, Senhor Deus, dons espirituais na vida dos teus filhos, dons espirituais na vida das tuas filhas, Pai. Senhor Deus, pessoas que querem se aprofundar, que querem mergulhar, que querem, Senhor Deus, abraçar, Senhor Deus, a profundidade, Senhor Deus, das riquezas da tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor Deus, venha aguçar, Senhor Deus, as antenas dos teus filhos e das tuas filhas, antenas espirituais, para que eles possam pegar os canais dos céus. Venha limpar-nos cada dia mais, Pai, para que possamos ver com mais nitidez a tua palavra, ouvir e discernir quando é o Senhor e quando é Satanás. Nos livra de sermos enganados, Pai. Nos livra de andarmos, Senhor Deus, em voltas, mas abençoe que possamos crescer cada dia mais, cada vez mais, Senhor Deus, rumando, Senhor Deus, com a nossa jornada para estarmos com Cristo na eternidade, onde poderemos também compartilhar de todas as festas bíblicas contigo e onde viveremos eternamente em bênção, em felicidade, onde a lágrima, cada lágrima será sim. Cada choro, Senhor Deus, será limpo, cada lágrima será limpa. Te agradecemos pela doce esperança que nós temos em Cristo Jesus, pelo Teu Santo Espírito, que é a pessoa e a joia mais preciosa que nós temos, que é o Teu Santo Espírito, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Nos ajuda a aumentarmos a nossa intimidade com o Teu Espírito Santo. Nos ajuda a aumentarmos, Senhor Deus, os nossos sensores e sentidos espirituais. Dá discernimento para os Teus filhos. Dá sabedoria para os teus filhos. Pedimos sabedoria, Pai, nessa noite. Pedimos sabedoria para pregar o evangelho, para poder ministrar, para poder falar com as pessoas, para poder transmitir, Senhor Deus, mensagens. Pedimos sabedoria para poder, Senhor Deus, conviver com as pessoas. Dá sabedoria para cada um dos teus filhos. Inclusive, nesse tempo que nós estamos terminando mais esse ano bíblico, Pai, que nós possamos encerrar ciclos para começar em paz, em tranquilidade, em bênção, para começar novos ciclos. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Obrigado, obrigado. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor Marcelo. Deus abençoe. Que o Senhor siga abençoando e poderosamente. Deus recompense usar o seu canal, também ter tido essa iniciativa, pastor Wesley, de falar sobre esse assunto tão interessante e tão necessário para esse tempo. Que Deus recompense, né, a sua vida, a sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Me veio uma visão aqui, pastor, a prática, assim, me veio uma visão de é como se uma roupa velha tivesse sido deixada. Uau! Retirada, Uau. né? E ela estava sido retirada e colocada em cima de uma cadeira, abandonada, né? Então, sim. Eu creio que o Senhor está mudando vestes, mudando a percepção, entendimento, né,
postura de muitos aqui sobre as nossas vidas, né? Não, acredito, inclusive, até em vários vídeos dele posto, do Chuck Pierce, o pessoal, eles sempre falam que nós precisamos aumentar nossa medida de fé, nossa medida de graça, para poder estar preparados para o próximo ciclo, para a próxima estação, né, glória a Deus que estão sendo retiradas essas vestes antigas, né, pastor, para poder dar lugar para as vestes novas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Shalom, shalom, meu querido, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastorzão.